Em março, o Arthur Lira, aliado do Bolsonaro, disse o seguinte: no final de maio, o Bolsonaro estará na frente do Lula nas pesquisas. Pois bem, o Arthur Lira não podia errar mais. Por quê? Porque saiu a pesquisa do Datafolha ontem que caiu como uma bomba atômica para o Bolsonaro. O baque foi tão grande que o Bolsonaro cancelou a live que ele ia fazer. Toda quinta-feira, às 19 horas, às vezes 19h30, algumas 2 ou 3 vezes ele fez às 20 horas. Na quinta-feira, nesse horário, o Bolsonaro faz uma live de 1 hora e meia, 2 horas. Ok, quando a situação tá ruim para ele, geralmente ele encurta a live. Mas ontem, a coisa foi tão feia que o Bolsonaro adiou a live. Tá um quebra-pau na campanha do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou o Lula escapar. O Lula tá 21 pontos na frente do Bolsonaro na pesquisa Datafolha, que é a pesquisa mais importante. Vamos lembrar, o Datafolha acertou o resultado das últimas 3 eleições dentro da margem de erro, e 2 delas acertou assim a porcentagem exata dos candidatos. Então, o Datafolha não é à toa que junto com o IPEC são as pesquisas mais esperadas. O IPEC é o antigo Ibope, que também acertava muito. Essa aqui é o Datafolha de ontem. Você já deve ter visto, Lula 48, Bolsonaro 27, Ciro 7, aí tem os outros nanicos. O importante aqui é o seguinte, o Lula tem 48. Para ganhar no primeiro turno, você precisa ter mais votos que todos os outros juntos. Ou seja, ter mais de 50% dos votos válidos. Os outros todos juntos têm 40% dos votos. Então Lula, muito acima da margem de erro, está ganhando no primeiro turno no Datafolha. Só que tem uma coisa, quando você conta votos válidos, o Lula está com 54% e todos os outros juntos com 46%. Então também são 8 pontos de margem nos votos válidos. A coisa tá feia para o Bolsonaro, começou um quebra-pau e o Carlos Bolsonaro começou a dar sinais de desespero. Eu vou te mostrar, vamos analisar aqui a pesquisa da Datafolha, você vai ver muita coisa, você vai ver como o Bolsonaro está no caminho errado. Para esse pessoal aí que são aqueles que falam que vai ter um apocalipse no Brasil, que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, cuidado, ele vai se reeleger. Calma. Você vai ver aqui que as chances do Bolsonaro hoje, olha, são piores do que eram um ano atrás, por exemplo. Eu vou analisar aqui também a pesquisa IPESP. Pesquisa IPESP é importante que eles lançam toda semana, então dá para ver as tendências. Tá, mas antes disso, eu peço que se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente vai para cima desses bandidos aqui, todos os dias. Aqui a gente faz oposição, inclusive nas ruas. Então, um segundinho, é grátis, eu peço aí a sua inscrição. Mas sem mais delongas, vamos falar aqui da pesquisa? Olha só, eu vou te mostrar a espontânea do Datafolha, o gráfico. Isso aqui é Datafolha espontâneo. Espontâneo é o seguinte, na pesquisa, a primeira pergunta que é feita é o seguinte: em quem você votaria se a eleição fosse hoje? Quem você vai votar para presidente? Tá, e não dão nome de candidato algum. O Lula tem 38. Todos os outros juntos têm 28, quer dizer, ele está 10 pontos na frente de todo mundo. A chance dele ganhar no primeiro turno aí é muito, muito grande. Vamos lembrar, na eleição, na hora da eleição, é espontâneo. Você tem que ir lá e você digitar o número do candidato que você quer. Ninguém te dá as ofertas de candidato, tem esse ou esse. Não, você vai lá e digita quem você quer. Então, a eleição, na verdade, o dia da eleição é um dia que é espontâneo. Então, vale muito a pesquisa espontânea nesse caso. Tá, aí, na pesquisa de rejeição, outro problema para o Bolsonaro. Ele tem mais de 50% de rejeição, enquanto o Lula tem apenas 33% de rejeição. É a menor rejeição do Lula em muito tempo. Só que o maior problema do Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro, na simulação de segundo turno, não sobe muito. E isso é o que ferrou o Bolsonaro na campanha, isso é que está causando briga do Bolsonaro. Ele tem um teto, e o teto do Bolsonaro, olha aqui, simulação de segundo turno. Tá aqui, você vai ver, o Lula subiu de 55 a 58, o Bolsonaro caiu ali na margem de erro. Tá, o problema é o seguinte, a gente está falando aqui de 25 pontos de vantagem e o Bolsonaro tem 33. Quer dizer, mesmo no segundo turno, contra o Lula, que é o candidato que o Bolsonaro dizia que era melhor para ele, porque tinha o antipetismo, o Lula tinha uma rejeição alta e tudo mais, o teto do Bolsonaro é 33 pontos. Ele só passa de 33 em algumas simulações de segundo turno contra outros candidatos. Por exemplo, contra o Ciro, ele tem um pouquinho mais. Quando era contra o Dória ainda estava na pesquisa, o Bolsonaro também passava de 33. Se não, o Bolsonaro não passa disso. Quer dizer, no máximo, 1/3 do eleitorado vota no Bolsonaro, mesmo no segundo turno. Para piorar, quando você vê do primeiro para o segundo turno, no primeiro turno o Bolsonaro tem 28. Aí no segundo ele vai para 33, então ele ganha 5 pontos. Já o Lula, no primeiro ele tem 48, no segundo ele tem 58, o Lula ganha 10 pontos. Quer dizer, em um eventual segundo turno, muita gente que não vota no Lula no primeiro turno, vota nele no segundo. Já o Bolsonaro não, é praticamente na margem de erro. Ele sobe pouco no segundo turno, ou seja, a maioria dos eleitores que vão votar no Bolsonaro já votam nele direto no primeiro turno. E aí começou a crise na campanha do Bolsonaro. Por quê? O que o Bolsonaro fez nas últimas semanas? O Bolsonaro começou a falar
contra a democracia, começou a falar várias vezes que não ia respeitar o resultado da eleição, chegou a falar para o Elon Musk, que é o empresário mais rico do mundo, que olha, se eu não ganhar a eleição é porque tem fraude. Começou a peitar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, começou a peitar todo mundo, fez o indulto lá o Daniel Silveira, e aí o que aconteceu? O Bolsonaro vinha subindo, e eu falei aqui, eu vi muita gente da esquerda em pânico, eu falei, gente, o importante não é o Bolsonaro subir nas simulações de primeiro turno, o importante é que na simulação de segundo turno o Bolsonaro praticamente estagnou. Ele só sobe na margem de erro e depois cai, sobe na margem de erro e cai. E o Lula está mantendo a porcentagem, que é uma porcentagem de alguém que está ganhando facilmente, né? Assim, ganhando com 15, 20, 25 pontos de diferença dependendo da pesquisa. Então, calma, calma. Muita gente ficou com medo e tudo mais. Eu falei, calma, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Bolsonaro parou de subir. E aí o pessoal da ala política do Bolsonaro começou a atribuir isso à estratégia do Carlos Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro dá um indulto ao Daniel Silveira, e aí saiu a notícia hoje de que quando o Bolsonaro fez o indulto ao Daniel Silveira, ele atropelou todos os procedimentos jurídicos da Advocacia Geral da União. Quer dizer, ele simplesmente quis fazer aquilo, ponto final, acabou. Quando ele faz isso, eu te pergunto, você acha que isso é o tipo de atitude que o Carlos Bolsonaro iria aplaudir? Ou é o tipo de atitude que o Valdemar da Costa Neto, o Arthur Lira e a ala política que está com o Bolsonaro iria aplaudir? Pois bem, Carlos, quando o Bolsonaro começa a falar de golpe, falar que talvez não tenha eleição, ele falou isso essa semana de novo, talvez não bater eleição e tudo mais, isso é o tipo de atitude que o Carlos Bolsonaro fica feliz? Ou o tipo de atitude que o Valdemar da Costa Neto apoia? Pois bem, o Carlos de novo. E o que acontece? O Bolsonaro ouvindo o Carlos, ele começou a estagnar. Vamos lembrar, os analistas lá do outro lado, tanto os da grande mídia que embarcou no bolsonarismo, quanto os bolsonaristas mesmo, eles não têm o raciocínio, porque eles estão cegos de ódio pelo Lula, estão cegos também pelo dinheiro que está entrando na conta deles, e eles não têm esse raciocínio que eu te falei aqui, olha, o Bolsonaro subiu porque o Sérgio Moro saiu da pesquisa. O Sérgio Moro tinha 9 pontos, o Bolsonaro subiu 6, 7. Ele absorveu votos do Sérgio Moro, que são votos de extrema-direita. Sérgio Moro é extrema-direita. Os analistas da grande mídia não consideram o Sérgio Moro extrema-direita, eles consideram o Sérgio Moro como centro. O Sérgio Moro, aquele que queria aprovar uma lei para policial poder matar sem ser preso. Esse Sérgio Moro, o que prendeu sem provas, o que torturou, o que ajudou a matar o reitor lá da universidade, enfim, que desgraçou a vida de tanta gente. Esse que foi ministro do Bolsonaro e que, como ministro do Bolsonaro, convocou o porteiro do condomínio do Bolsonaro para que ele mudasse o depoimento e tirasse o Bolsonaro do caso Marielle. Lembra disso? A mídia, por considerá-lo de centro, não entendeu que, nossa, o Sérgio Moro tinha 9 pontos, quando ele sai da pesquisa o Bolsonaro sobe 5, 6, 7. Os bolsonaristas também não. Aí eles atribuem essa estagnação do Bolsonaro ao fato de que o Bolsonaro começou a fazer o que o Carlos manda e não o que os políticos mandam. Então, a ala política viu aí como a oportunidade perfeita, e parte é por causa disso mesmo, mas a ala política viu a oportunidade perfeita para falar pro Bolsonaro, você tem que cortar o seu filho, corta mais as asinhas dele, não tá dando certo. A estratégia dele, qualquer que seja, não dá certo. Aí o Bolsonaro, o que o Bolsonaro segue repetindo pra ala política? Não, mas quando chega perto da eleição, ele faz bombar as redes sociais e ele ganha a eleição nas redes sociais. Só que tem uma coisa que começaram a falar pro Bolsonaro, pro Jair. É o seguinte, ô Jair, o seu filho Carluxo, ele tem a máquina pública nas mãos. Não precisa esperar chegar a eleição para bombar e para decolar nas pesquisas. Ele está tentando desesperadamente há 6, 7, 8 meses e ele não consegue. Você está pior hoje do que 6, 7, 8 meses atrás. Já vou te mostrar isso. O Carlos Bolsonaro ficou uma fera. O Carlos Bolsonaro tá assim, tendo um péssimo dia. Começou a bombar no Twitter que o Bolsonaro, e também nas outras redes sociais, que o Bolsonaro cancelou a live por causa do Datafolha. E olha, coincidência ou não, o Datafolha saiu às 6h10. 6h12, o Bolsonaro anunciou que não ia ter live. Olha, é muito difícil falar que não foi. Teve dia que o Bolsonaro estava doente, ele fazia a live doente. Teve dia que o Bolsonaro viajava, eu lembro um dia que ele estava no meio do Amazonas, o Bolsonaro gastou 1 milhão numa viagem para inaugurar uma ponte de madeira que custou 30 mil. É exatamente isso. Ele gastou 1 milhão para inaugurar uma ponte de madeira que custou 30 mil. Tava no meio do Amazonas, a live do Bolsonaro toda cortando, a voz dele cortando, tudo assim, qualidade horrível. Assim, pra você pensar um presidente da República devia ter uma live com uma qualidade mais ou menos boa? Não, horrível qualidade, mas ele fez. Agora não.
Agora ele falou, ah não, é que eu vou viajar, tá, você vai viajar na hora da live. E o avião presidencial não tem internet para fazer a live. Me engana que eu gosto. Até eu, Thiago, já viajei na Aeroméxico e a internet é boa. Se eu quisesse eu fazia a live durante o voo. O Bolsonaro não tem. Claro que não foi o Datafolha não. Aí o Carlos Bolsonaro sentiu e publicou isso aqui ó, no Twitter dele. Ó. Quem quiser pausa aí para ler, ele disse... Ai, ele cancelou a live. Não há limites para o mau caratismo e desinformação. A live será hoje, sexta-feira, às 19 horas, como já aconteceu outras vezes. Demorou. O Bolsonaro precisou de 24 horas para colher os cacos da pancada que levou. Tá, aí, depois disso, o Carlos Bolsonaro começou a encrencar com tudo. Ó. Tem um grupo de esquerda no Telegram que se chama Arsenal do Lula. Aí é um grupo, muita mensagem, é um grupo aberto, e muita gente coloca lá memes a favor do Lula contra o Bolsonaro. Um bolsonarista descobriu o grupo e falou, olha, isso não pode, o link do grupo está aqui. Aí o Carlos Bolsonaro foi lá e falou assim, ô TSE, isso aqui pode? Ele fala, pode? Se pode, acho que tá valendo tudo, né? Nenhuma ação ou palavra. É um grupo de Telegram, um grupo como outro qualquer. Um grupo como o bolsonarismo tem centenas desses. Tem um grupo. Ele vê um grupo com 1000 e poucos membros, não é nem um desses grupos com mais de 100 mil membros que o bolsonarismo tem para disseminar fake news e fazer campanha antecipada, não. Um grupo com 1000 membros ali, um grupo aberto. Aí o Carlos Bolsonaro está lá desesperado numa cruzada contra o grupo que se chama Coisinhas do Lula, Arsenal do Lula. Tá uma cruzada o Carlos Bolsonaro contra o grupo. Aí, enquanto ele está nessa cruzada, sai hoje de manhã a pesquisa IPESP, que eu falo, ela é importante porque dá para ver a evolução dos candidatos. Aí eu vou te mostrar aqui o segundo turno, Lula e Bolsonaro. Ó, cadê? Aqui, segundo turno, Lula contra Bolsonaro. Tá aqui Lula contra Ciro, mas isso nunca vai acontecer. Né? Tá aqui, Lula e Bolsonaro, segundo turno. Não sei porque eles colocam o Lula em amarelo, mas você vê aqui que o Lula está com a mesma porcentagem de votos há muito tempo. Olha, eu vou ver aqui o mês. Então, desde julho de 2021, ou seja, são 10 meses, o Lula tinha 51 e o Bolsonaro tinha 35. Essa pesquisa aqui. Isso você vê aqui, julho de 2021, tá? Ou seja, faz 10 meses, quase 11. 51 a 35, tá? Aí você olha isso aqui, 51 a 32. Você olha, vai vendo o Lula sempre com 50, 52, 53, chegou a 56. Sempre tem uma pesquisa ou outra que é um ponto fora da curva, mas sempre na margem de erro. O Lula se estabilizou entre 52 e 54 e hoje tem 53. O Bolsonaro se estabilizou entre 30 e 33, aí depois que o Sérgio Moro saiu da disputa, ele foi para 34 e hoje ele tem 35. É isso, a diferença permanece praticamente a mesma e tem um problema. Você fala, Thiago, mas o Bolsonaro chegou a ter 30, hoje tem 35. Mas aí eu vou te falar uma coisa que é o que está colocando um desespero, batendo desespero na campanha do Bolsonaro. Essa aqui é a simulação de primeiro turno, tá? Da IPESP. É como eu falo, a pesquisa IPESP, ela não é a pesquisa mais exata, como é o Datafolha, o IPEC, ou até a da Genial. Mas a pesquisa IPESP, ela é até feita por telefone, por isso não é tão exata. Ela é para você ver tendências. Você vê tendência porque ela é feita toda semana, então você sabe a tendência. O Lula estava você vê aqui, entre 43 a 44, desde eu vou te falar desde quando? Desde agosto de 2021. O Lula 43, 44. Agora ele chegou no máximo dele, 45. O Bolsonaro subiu aqui, ó, quando esse aqui com cor de cocô é o Sérgio Moro, tá vendo? Quando sai aqui o marronzinho cocô, o Bolsonaro sobe, absorve alguns votos do Moro e chega a 34. Que também, olha, se você perceber aqui, em agosto, o Bolsonaro tinha 28, a 24, foi um pouquinho, subiu, absorveu os votos do Moro e chegou a 34. Só que tem um problema. O Bolsonaro tem 34 no primeiro turno e no segundo turno ele tem 35, ele ganha 1% no segundo turno. O Lula tem 45 e no segundo turno ele tem 53. O Lula ganha 8 no segundo turno. Quer dizer, o Bolsonaro está no teto dele. Quase todo mundo, que eu falei aqui alguns minutos atrás, que a pesquisa da Datafolha mostrou. Quase todo mundo que vota no Bolsonaro já vota no primeiro turno. Ele não absorve ninguém no segundo turno. Só rejeição. E aí o antibolsonarismo faz com que o Lula absorva mais votos. Alguns do Ciro e outros de gente que votaria em branco, mas diz, peraí, contra o Bolsonaro eu voto no Lula. Hoje mesmo, aquele diretor Alexandre Padilha, que ganhou milhões fazendo uma série na Netflix contra o Lula, chamada O Mecanismo,
Teve versão 1 e 2, uma série completamente mentirosa. Semeou ódio, semeou bolsonarismo, semeou o lavajatismo, que é fascismo, semeou o antipetismo e semeou principalmente mentiras, o senhor Alexandre Padilha com a série dele. Hoje ele pediu desculpas, disse que se enganou e que votará no Lula, mas só no segundo turno. Ele é um desses 8% aí, segundo essa pesquisa, e 10% segundo o Datafolha, que votam no Lula no segundo turno porque não gostam do Bolsonaro. O Alexandre Padilha, Thiago, o Lula vai aceitar porque o Lula é um cara acima da média. Thiago, não aceito. E os outros brasileiros, eu tenho certeza muitos, comenta você, que estão sofrendo hoje com a desgraça que você ajudou a plantar, ô Padilha, também não aceitam. Você quer se redimir? Em vez de desculpa esfarrapada, faz uma outra temporada na Netflix e mostra a verdade. Que tal? Melhor mostrar a verdade, né? Porque pra mentir pro mundo inteiro, eu tenho amigos de outros países que viram essa série e falam, mas o Lula é um ladrão, tá lá na série da Netflix. Pra mentir pro mundo inteiro foi fácil, né, e lucrar com isso. Aí agora basta pedir desculpas pra sua vida voltar ao normal. Mas não mesmo. Vai lá e conta a verdade, conta a verdade. Você ajudou a semear mentira. E ó, nos próximos dias você vai ver mais brigas na campanha do Bolsonaro. E assim que vazar alguma coisa, eu conto aqui. Porque não pense que o Carlos não vai tentar, ó, sobre a campanha do Bolsonaro, não pense que o Carlos não vai tentar revidar, porque agora querem a cabeça dele de toda maneira. Tá ruim a coisa lá do outro lado. Aí já te mostrei até exemplo aí de um brasileiro que no segundo turno, pelo antibolsonarismo, até vota no Lula, torce o nariz, mas vota no Lula. Olha que o cara que odeia o Lula. E agora o Bolsonaro tá com um problemão. Agora eu vou mostrar nosso carro de som em Pindamonhangaba, terra do Alckmin, hein? Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles que eles estão caindo e nós venceremos, viu? Nós venceremos. Falou.